diz o Senhor, quem permanece se dá muito fruto. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. Um homem ia viajar para o estrangeiro, chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, e ao terceiro 1, a cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida, viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos, saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido 1 só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar as contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos, entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: muito bem, servo bom e fiel, como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos, aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: muito bem, servo bom e fiel, como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso, fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e ceifo onde não semeei? Então devia ter depositado meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida o patrão ordenou: tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10. Porque a todo aquele que tem será dado mais, e terá em abundância. Mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão. Aí haverá choro
e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho, perdoe os nossos pecados. Amém. Meus irmãos e irmãs, na época em que foram escritos os evangelhos, sobretudo o evangelho de São Mateus, Mateus escreveu o seu evangelho lá pelos anos 80 depois de Cristo, já no final do primeiro século. Vamos entender como o povo estava na época em relação à sua fé. As comunidades cristãs, eles entendiam, no início, todo mundo entendia que Jesus subindo ao céu, iria voltar, rapidamente iria voltar. E quando ele voltasse, ele iria trazer um reino definitivo, não é? Ele ia acabar com toda a maldade, com tudo aquilo que não estava ajudando a viver com dignidade, com todos os pecadores. Ia começar um reino novo, renovar tudo. Seria tão bom, né? Imagina se Jesus volta e renova tudo aí que nós estamos precisando. Tem gente aí falando, olha, quanto mais a coisa fica feia, mais sinal da volta de Jesus, porque a coisa está ficando terrível. Mas só que Mateus, ao escrever o evangelho, ele não fica nessa direção, porque já nos anos 80 da era cristã, Jesus não tinha voltado nada, e eles ficavam pensando assim, está demorando demais, ué. Não é que ele não ia voltar rápido? Há quanto tempo já tem ele não volta? Isso é lá pelos anos 80, imagina 2020. E começaram a ficar desanimados. Ah, para que ter fé? Ele não vai restaurar esse mundo para nós, ele não está voltando, a coisa está do jeito que está aí. Aí entra esse evangelho, que é uma resposta a essa questão. O que tem que fazer para que o mundo melhore, para que a sociedade melhore? O receita está aqui, ó. Ao invés de cruzar os braços esperando alguma coisa acontecer em alguma época, tem gente marcando data, tem gente levando as pessoas ao medo. O mundo vai acabar. Primeiro que eu sempre falo, né? São pessoas que não conhecem o contexto histórico. Nada do que está acontecendo hoje é exclusivamente de hoje. Nós hoje temos uma aparelhagem muito capaz, né? Uma tecnologia muito avançada, que é capaz de comunicar rápido as coisas transitam com muito mais esperteza, mas o ser humano é o mesmo, sempre teve pandemia, sempre era até pior. Se a gente vai olhar a história aí, tem coisas terríveis, só que aquilo não era veiculado. Muita gente não tinha acesso a livros, não tinha acesso a jornais, então aquilo não era assim tão impulsivo como hoje. Então hoje essa comunicação, e a mídia gosta de aproveitar disso tudo, né, para dar audiência e tudo mais. Então tem hora que, se a gente começar a ouvir tudo, dá a impressão
que o mundo não presta mais, não tem nada que presta. Tem hora que você tem até que desligar, você não vou ver isso não, pelo amor de Deus. Repete isso toda hora, parece que é um mantra. Parece que é um mantra que vai repetindo. O negócio está ruim, vai estar pior. O negócio está ruim, vai estar pior. Se você ficar nessa, está terrível, não é? Então, mas não tem diferença. Mas o que Jesus fala no Evangelho de São Mateus? Qual a mensagem que ele deixa aos seus discípulos? Não ficarem preocupados com data, que dia que vai acontecer, como um acontecimento extraordinário, em que Deus, que Jesus vai vir numa nuvem e vai transformar esse reino. Como que a gente transforma esse reino? Através da multiplicação dos talentos. Então, ao invés da gente ficar de braço cruzado, querendo saber quando é que o mundo vai acabar, quando é que as coisas vão piorar mais ainda, o Evangelho vem dizer: olha, o que você tem? Você recebeu de Deus suas riquezas, seus talentos, seus dons. O que tem que fazer com eles? Colocá-los para multiplicar, gente. Se está multiplicando coisa ruim, é que tem gente multiplicando isso. O que está faltando é multiplicar aquilo que é bom. A máscara nem quer que eu fale mais, mas eu vou falar. Pirraço ela. Então, multiplicar o que é bom. É bom a gente pensar, por que tal coisa está tão presente no mundo? Mas isso não caminha sozinho não. Tem alguém veiculando, tem alguém propagando, multiplicando. Então o Evangelho diz: vamos multiplicar os talentos. Deus deu cada um de acordo com a sua capacidade. Não tem ninguém aqui nessa igreja que não tenha talento, que não tenha alguma riqueza, que não tenha alguma coisa boa. Coloque isso, multiplique. Porque se enterrar com medo, nós não temos que ter medo de proliferar, de multiplicar o que é bom, não. Porque enquanto a gente está tímido aí, com medo, os maus estão aí, soltos, fazendo o que querem, não é? Então, e aí nós podemos colocar o contexto da primeira leitura, que é do livro dos Provérbios. Vocês estão vendo aí que o livro dos Provérbios fala das qualidades de uma mulher. Aí vocês falam assim: mas o que isso tem a ver com o Evangelho? As qualidades de uma mulher. Na época, os rapazes daquela época, quando iam se casar, eles escolhiam mulheres, eram orientados pelos sábios de Israel a escolher esse tipo de mulher que está aqui na primeira leitura, viu? Mulher forte, de muito valor, que confia plenamente no marido, que não deixa confiar plenamente no marido, hein? Tá vendo? Não deixa passar dificuldade em casa, é alegre, não dá desgosto, procura sempre trabalhar para ajudar a casa, está ali estendendo a mão ao pobre, enfim. Ela está, eu até citei lá no rádio o exemplo da minha mãe, e vocês todos podem, sabe aquela mulher forte que está sempre atuando, cuidando de tudo, para que a casa não falte nada na casa, para que todo mundo esteja limpo, para que todo mundo tenha comido, tenha bebido. Você tomou café, fulano? Não tomou, né? Você almoçou? Almoçou quando? Que não sei o que. Essa preocupação. Então, por que tem aqui, nessa primeira leitura, falando dessa mulher? É porque essa mulher, esse modelo de mulher, que na época era orientação para os casamentos dos jovens,
junto do evangelho de hoje, isso aqui mostra como nós devemos ser dessa forma zelosos para com a nossa casa. Assim como essa mulher é zelosa pela casa dela, nós também devemos ser zelosos pela nossa casa comum. E essa casa comum se chama mundo. Vamos ser zelosos, vamos multiplicar nossos dons com alegria, né? Sempre preocupado com o outro, para que não falte aquilo, não falte aquilo outro. Nós devemos cuidar da nossa casa comum. Não é à toa que o Papa escreve essa encíclica, Fratelli Tutti, todos irmãos, nós estamos numa mesma casa, cada um deve ter a sua parcela de responsabilidade, fazer da sua parte, multiplicar aquilo que é bom. O que você tem de bom no seu coração? Multiplica isso aí, não guarda para você não, porque guardar para a gente não tem graça, né? Olha os grandes bens, os grandes talentos que Jesus deixa para nós. Ele nos deixa o amor, gente. Se vocês abrirem lá a carta de São João, né, o Evangelho de São João também, o Evangelho de São João mostra Jesus na última ceia, deixando para os discípulos o seu testamento, a sua riqueza. E a riqueza dele é: amai-vos como eu vos amei. Essa é a riqueza. E deixou também a sua palavra, o seu evangelho, esta palavra que está sendo pregada agora. Essa palavra, quem nos deixou foi Jesus. E esta palavra é uma riqueza muito grande quando ela é pregada na vida das pessoas. Deixou-nos a fraternidade, a justiça, e tudo mais que vem do amor, que vem da palavra. Então não vamos perder tempo não. Eu vou dizer a vocês, hoje, com esse negócio da internet aí, todo mundo fala o que quiser. O que está circulando por aí, muita gente pregando esse fim do mundo, baseado nas coisas que estão acontecendo, e dizendo: o Senhor Jesus está para vir, e quando Ele vier, sabe o que Ele vai fazer? Ele vai levar os bons e castigar os maus para o inferno, que não sei o que. Essa mentalidade é atrasadíssima. A mentalidade do Evangelho não é castigar ninguém, é lutar, colocar os dons em prática, multiplicar o que é bom, para abafar o que é mal, e vivemos um mundo melhor. Como diz Paulo aos Tessalonicenses, não fiquemos preocupados com data, não fiquemos preocupados com hora, não. Vamos ficar vigilantes e sermos como aquela mulher da primeira leitura, atenciosos, cuidadosos, e como diz o Evangelho, multiplicando aquilo que tem de bom dentro de nós. Ah, se eu pudesse escutar o que tem de bom aí nesses coraçõezinhos todos, maravilha. Eu sei que tem muita coisa boa em vocês, gente, eu sei, então vamos multiplicar isso, tá bom? Senão os outros vão multiplicar outras coisas, e nós não queremos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.